A Bíblia nos relata no livro de Jó, capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 até o 10. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Bom, eu quero destacar que essa família passou por um momento de muita dificuldade. Capítulo 1 começa descrevendo perdas que não se limitam a perdas materiais e financeiras, mas também a morte dos filhos. Na verdade, tanto Jó como a sua esposa enfrentaram as mesmas adversidades. Talvez a única diferença a ser mencionada é que Jó estava enfermo e a sua mulher não. A Bíblia diz que ele chega a um estado deplorável, sentado em cinza, raspando suas feridas com um pedaço de caco. É nesse cenário que a mulher de Jó olha para o seu esposo, o homem com quem ela convivia e amava naquele estado, e ela reage dizendo: por que você não amaldiçoou a Deus? Então nós temos Jó repreendendo ela, dizendo: você fala como uma doida. Um casal que passou por todas as mesmas coisas. A diferença é que Jó estava enfermo, e ela não. E de repente cada um age de uma forma diferente. Isso me leva a pensar e a refletir a respeito dessas verdades. Eu quero trazer aqui um exemplo. Nas leis, o que podemos chamar das leis da aerodinâmica, há uma diferença enorme entre a asa de um avião e o aerofólio de um carro de corrida. Tanto um como o outro, na verdade, se beneficiam da resistência do ar, quando estão em movimento. A diferença é que o aerofólio usa a resistência do ar para manter o carro colado no chão. Muitas vezes, em algumas corridas dessas, onde os automóveis estão em alta velocidade, existe algum problema no aerofólio, acontece deles descolarem do chão. Eles precisam da resistência do vento para se manter colados no chão. Já o avião usa a mesma lei, mas a asa trabalha com o princípio inverso. Ela usa a resistência do ar para que o avião se eleve, saia do chão. Isso significa o quê? Que a resistência do vento ela vai produzir resultados diferentes de acordo com a maneira como nós lidamos com ele. Aerofólio nos mantém colados, asa faz com que a gente descole do chão. E aqui eu quero justamente usar esse exemplo, que o que nós vemos, a diferença entre Jó e a sua esposa, é que uma está usando o aerofólio e o outro está usando a asa. Um permitiu que as circunstâncias o oprimisse e o mantivesse no chão. O outro se permitiu, mesmo diante das circunstâncias, se levantar espiritualmente falando. E aqui